Palestra de Descalos de 3 de setembro de 1991. Deus é, como a realidade absoluta, o que chamamos de ser infinito absoluto. A natureza deste ser absoluto é a autossuficiência, no entanto, uma de suas naturezas é o prazer e a vontade de se expressar em si mesmo. O ser absoluto não é masculino ou feminino. É apenas a realidade absoluta, Deus. Agora, no prazer do ser absoluto como vontade, da sabedoria total e da onipotência, este ser absoluto se expressa como o Logos. O Logos não é um segundo Deus. É o ser absoluto em um certo tipo de expressão. Expressão lógica. Explicaremos o que queremos dizer com expressão lógica. Além disso, em sua natureza como onipotência e sabedoria total, há uma expressão, sua expressão, que chamamos de Espírito Santo. Assim, o ser absoluto se expressa agora no mundo da existência como Logos e como Espírito Santo. O Espírito Santo não é Geist. Geist é a mente. O Espírito Santo é Deus, mas não confundam tudo isso, porque na Alemanha vocês chamam o Espírito Santo de Heilige Geist, o que não é falaremos sobre este Geist ou a mente. A mente não é Deus, mas também é sagrada. Dissemos que o ser infinito é a realidade eterna como vida. Mas, não devemos cometer o erro de confundir a expressão da vida nas formas vivas no plano material, e nos outros planos, com a vida eterna, que é Deus. Você não pode simplesmente comparar uma chama de vela com o sol. O que é fogo? A chama e o sol. Agora, vemos que esta realidade absoluta, o ser infinito, Deus, é, como sua natureza, uma multiplicidade. Multiplicidade? Em que sentido? Não que ele esteja se multiplicando, mas que ele contém em si outros seres imortais e eternos, que nunca nasceram. Eles são e nunca deixarão de ser. Isso é o que você chama de seres, com letras maiúsculas. Estes são os santos arcanjos de todas as ordens. As altas inteligências que manifestam aquela natureza do ser absoluto que chamamos de sabedoria total e onipotência. Assim, essas ordens arcanjoicas e esses seres nas ordens arcanjoicas são tanto lógicos quanto espirituais sagrados. Eles são ambos. E o que é o homem? O que é um ser humano agora? Um ser humano é um espírito eterno, Deus. Assim como todos os outros arcanjos. Um ser humano é um arcanjo pertencente à ordem arcanjoica que chamamos de homem celestial, a ideia do homem. Agora, como um ser humano. O que é um ser humano? O espírito, que é o eu, o verdadeiro eu, de cada ser humano, é Deus, eterno. Ele nunca nascerá e nunca deixará de ser. Deixar de ser? Agora, você terá que fazer uma separação entre a palavra ser e existir. No entanto, esse espírito que se reflete em si mesmo é conhecido como alma. Hashtag tradução da continuação da palestra de Descalos de 3 de setembro de 1991. Então, o que somos agora como seres humanos vivendo em corpos, expressando um tipo de si mesmo temporal e espacial, espaço, que é nossa personalidade, personalidade de um homem ou de uma mulher. No entanto, ao mesmo tempo, nessa nossa personalidade, estamos experimentando uma parte de nosso eu real, como o espírito e como a alma que é nossa individualidade. A alma, ou essa nossa individualidade, é imortal. Ela nunca morrerá e nunca deixará de ser. Então, temos nossa personalidade, existente, mas que não existirá como manifestação sempre, e nossa individualidade, que é parte do nosso ser, que assimilará parte de nossa personalidade a si mesma. Nada se perde. Todas as nossas personalidades ao longo dos séculos como fenômenos estão passando, o nome, o sexo, o tipo de expressão, mas não a natureza de nossa personalidade, isto é, a vida na personalidade. Então, o que não se perde, mas sim assimilado, é a natureza de nossa personalidade, não sua essência, que é a individualidade, ou a alma. Vou colocar de forma mais clara. A alma está na personalidade e se a alma for retirada da personalidade, a personalidade deixará de existir. Agora, podemos ler na Bíblia e Deus disse. Disse? E ele começou a vibrar expressando seu poder de vontade como a sabedoria total e a onipotência. Claro, essa vibração afetou outros seres em Deus para se tornarem cooperadores com o ser infinito. E Deus disse, façamos, criemos, agora, o homem, ser humano, a nossa imagem e semelhança. E assim, o espírito eu nosso, um Metátron, um arcanjo da ordem dos Metátrons, os tronos, e, imediatamente, um Miguel, um Gabriel, um Rafael e um Uriel, e outros, começaram a vibrar aquela vibração da vontade de Deus, da criação, para criar o homem. E assim, um ser humano foi criado. Um ser humano é uma criação. Uma criatura, tendo em si o espírito alma eu, imortal, eterno, e sua expressão, seguindo a sabedoria total e a onipotência de Deus para criar, como sabemos hoje, o ser humano. E quanto à forma, a forma humana? Onde está a forma humana? Claro, ela está na sabedoria total de Deus como todas as outras formas ao nosso redor, no plano material, no plano noético e em todos os lugares. Estes são os mundos da existência, os mundos das formas. E estes estão fazendo os vários céus. Existem muitos, muitos seres nos 7 céus. Talvez existam muitos, muitos mais, mas a inteligência humana não pode ir além do 7º céu. Qual é o primeiro céu? Estamos apenas usando esta palavra céu para um mundo de certo tipo de existência. Um mundo material. O mundo material é o primeiro céu, e este é o mundo de 3 dimensões, explicaremos o que queremos dizer com dimensões. É tudo que é material no planeta, o sistema solar, todos os sistemas solares, a galáxia, todas as galáxias no caos e no espaço. Todos estes são o primeiro céu. Qual é o segundo céu agora? O que vocês chamam de plano psíquico. Para existir, qualquer coisa material, da menor à galáxia, deve ter em si o que vocês chamam de plano psíquico e, entre eles, o que você chama de vitalidade etérica, o molde no qual os seres, os criadores, estão trabalhando para manifestar as coisas materiais no plano material, usando, como eu disse, a sabedoria total e a onipotência. Podemos chamar esse plano, cosmicamente, de prazer do ser infinito. Sim, é o prazer do ser infinito e seu poder de vontade.
E, assim como ao segundo céu, ou o plano psíquico, há também nosso chamado corpo psíquico. Então, um ser humano tem um corpo material que corresponde ao primeiro céu, o mundo material, e ele também tem o corpo psíquico que corresponde ao segundo céu, o mundo das 4 dimensões. Agora, também temos o que chamamos de plano noetíco, o plano mental. Para algo existir materialmente e psicologicamente, ele deve ter em si o correspondente noetíco. Agora, em um homem, temos seu corpo noetíco. Também temos o corpo noetíco e o mundo noetíco. E assim, como acima, assim abaixo. Um ser humano é uma composição completa de todos os universos ou céus, é a mesma coisa. Composição? Mas, do que são compostos os universos e os mundos? Agora, chegamos à mente que você chama de Geist, não o Espírito Santo, mas os meios pelos quais todos os universos estão sendo criados. Matéria, até um grão de areia, tudo que é material é mente sólida, é a mente. E nós dissemos, para algo existir materialmente, ele deve ter o duplo etérico dele, e o prazer de Deus e a sabedoria total de Deus como seu corpo psíquico, corpus noetíco e noetíco. Então, sabemos o que é a mente e podemos defini-la. Agora, encontramos a mente em vários estados de expressão. Encontramos a mente como supersubstância. Temos a mente como substância. Temos a mente como matéria-substância. E temos a mente como matéria. Essas características da mente são usadas pelos seres santos, os arcanjos, para criar suas expressões nela. Então, temos os senhores dos elementos. A ordem do elemento da matéria, do fogo, dos líquidos, água, do espaço e assim por diante. Como eu disse antes, podemos entrar em contato com esses arcanjos, porque um de cada ordem desses arcanjos está agora, neste tempo, em nossos corpos, construindo, criando. Então, em seus corpos, os materiais, os psíquicos e os noetíquos, um Miguel está trabalhando. Miqueias são bilhões e bilhões de tais seres arcanjoicos compondo a ordem arcanjoica de Miqueias. E assim são todas as outras ordens. Como temos em nosso corpo muitas células sanguíneas, assim na ordem dos arcanjos há muitos seres, Miqueias, Gabriéis, Rafaéis, Uriéis e assim por diante. Então, em nossos corpos temos um Miguel, um Gabriel, um Rafael, um Uriel e outros arcanjos trabalhando na sabedoria total do ser onipotente, compondo nossos corpos. Como nossos corpos são criados e mantidos em boa ordem. Esta é a realidade. Você pode perguntar, mas esses arcanjos trabalham apenas no corpo material e nos outros corpos dos seres humanos? Não. Eles estão trabalhando em todos os universos e toda a criação. Em plantas, em árvores, em animais, em todos os lugares. E eles estão trabalhando expressando a sabedoria total do Todo-Poderoso Deus. Então, estas não são simplesmente teorias. Todo pesquisador da verdade tem os meios e o caminho para investigar a si mesmo e descobrir a verdade sobre isso. Mas como? Estudando, primeiro, sua personalidade. Para descobrir o quê? A qualidade de sua personalidade. Você pode estudar o corpo material de um homem ou uma mulher e saber o que é um corpo material de qualquer homem ou mulher em composição. Mas você não pode estudar a personalidade de um homem e conhecer as personalidades de todas as pessoas, homens ou mulheres. Então, cada um que está interessado nessas coisas deve começar estudando sua própria personalidade, sua natureza e sua qualidade. Temos que, como dissemos ontem, trabalhar mais, mas em nosso corpo material e em nosso corpo psíquico, nosso corpo emocional. O corpo emocional tem exatamente a mesma forma que o corpo material. Agora, este é o corpo real de nossa personalidade atual. Este corpo, o corpo psíquico, pode se expressar no mundo quadridimensional, no mundo psíquico, deixando para trás o corpo material? Claro. O corpo psíquico pode ser o meio de expressão de nosso eu separado do corpo material, e chamamos isso de exosomatose. Então, o corpo psíquico pode se expressar independentemente do corpo material, mas, no corpo material, ele dá a personalidade às emoções e os desejos. Isso pode ser estudado por um pesquisador da verdade. Agora, dissemos que temos os corpos noetíco e noetíco, os corpos mentais inferior e superior, com a mesma forma que o corpo material e o psíquico. Na forma, claro. Podemos nós, ou um pesquisador após a verdade, usar apenas este corpo mental e mover-se independentemente do corpo psíquico e do corpo material. Mover-se nos mundos noetíco e noetíco? Sim. Porque o noetíco e o corpo noetíco podem servir completamente independentemente ao ser humano do corpo psíquico e do corpo material. Mas, a personalidade atual tem que se treinar e desenvolver sua autoconsciência para níveis mais altos, claro, para deixar o corpo a qualquer momento, não importa se ele é homem ou ela é mulher, mover-se, obter experiências e se comportar da mesma forma que se comporta com seu corpo material ou no plano psíquico, que é onde? Onde está a Terra material? A Terra material tem sua contraparte psíquica e também a contraparte noética e noética. Então, não é preciso sair do planeta. Mesmo passando por cima, ninguém nunca saiu do planeta. Passando por cima? Os infernos e os paraísos, muitos, estão na contraparte psíquica de nosso planeta. Então, muitos têm a ideia equivocada, de que deixarão o planeta após passar por cima. Agora, podemos deixar o planeta com o noetíco e o corpo noetíco? Não. Eles se moverão nos planos noetíco e noetíco do planeta. O buscador da verdade pode alguma vez deixar o planeta? Claro que pode. Controlando e sendo mestre de seus corpos e desenvolvendo sua autoconsciência além da consciência dos corpos. Desenvolver sua autoconsciência para o que chamamos de superconsciência de si mesmo. Então ele está livre para ir a qualquer lugar. Não apenas no planeta, mas além do planeta, além da galáxia, além das galáxias. Mas quem tem tempo para fazer isso? Há tanta dor no planeta e você não tem permissão para deixar o planeta por curiosidade. Você tem que ficar para servir, e enquanto houver olhos com lágrimas, você tem que estar aqui com um lenço para enxugar essas lágrimas. Para mim é uma maldição deixar o planeta apenas por curiosidade. E outra coisa. Onde está Deus? Onde está o Ser Infinito?
Onde está o que certos dogmas falam sobre salvação? Que salvação? Para, egoisticamente, separar nossa chamada alma dos outros e acreditar em nossa salvação? Tornar-se um monge, ou uma freira, ou retirar o eu do mundo? Claro, não sei o que as pessoas estão pensando de mim, mas isso é estúpido. Um insulto contra Deus. Por quê, se fosse o caso, por que Deus mesmo como logo se encarnou entre nós? Para quê? Você deve seguir seu exemplo, o exemplo do mais amado Deus homem, Joshua, o Cristo. Você tem que ficar. E onde encontraremos Deus? Quando entraremos nos céus? Joshua, o Deus homem, disse: o reino dos céus está em nós. Isso é salvação, desentrosar o eu das ilusões do tempo e do espaço e do encanto material e servir, trabalhar, para o Logos. Isso, para mim, significa salvação, e não entrar em um estado que as pessoas chamam de paraíso. Sim, paraísos existem e infernos existem, e eles também estão em nós. Em nossos corpos psíquicos e noéticos. Então, salvação significa realizar o eu, tornando-se mestres da matéria e da substância e da supersubstância como os santos arcanjos, nossos irmãos, são. Isso significa salvação. E se os santos arcanjos se propuseram a trabalhar nos corpos dos seres humanos, dos animais e das árvores, eu disse um Miguel, um Gabriel, um Rafael, um Uriel e outros, se estes se propuseram a trabalhar no corpo de qualquer ser humano, de um ladrão, um criminoso, então, qual é nosso dever como um ser eu? Agora, isso devemos seguir, seu exemplo. Eles trabalham no corpo de um criminoso? Sim. Suponha que infligamos uma ferida em um criminoso e ele escape da prisão, não importa quantas pessoas ele tenha matado, a ferida no corpo daquele criminoso será curada? Sim. O que significa que seu trabalho é o trabalho de misericórdia do Todo-Poderoso, porque nossos irmãos, os arcanjos, são bons além da nossa compreensão. Eles são os criadores fiéis, trabalhadores, em nossos corpos. Temos que entender isso e respeitar nosso corpo que também é deles. Em profunda meditação, observação e concentração, o que eu chamo de introspecção, pode-se estudar essas coisas. E com o tempo, esses arcanjos, estarão dispostos a aparecer alguém, revelar suas intenções, seu trabalho e, especialmente, seu amor, e ensinar alguém, ele ou ela, não importa se é homem ou mulher, o que é amor verdadeiro. Agora, a maioria de vocês dirá: ah, não sabemos o que é amor. Claro que não. Porque o que você considera amor é, o que eu chamo, amor por reflexão. O que significa, você ama alguém se acredita que aquele alguém, não importa se ele é um membro da família ou não, está apenas acariciando seu egoísmo pessoal. Satisfazendo você. Se for assim, então você está chamando ele de amado. Se ele for contra seus desejos e vontades, você começará a reclamar, até mesmo atacando e assim por diante. Então, você não ama essa pessoa. Quando você diz que o ama ou a ama, é você mesmo que está amando. Não seu eu real, mas seu egoísmo. Então, um buscador da verdade tem como dever estudar todas essas coisas. Como eu disse antes, para estudar sua personalidade atual, a personalidade tempo-espaço, lugar, seu comportamento. E o que ele descobrirá? Que ele é controlado o tempo todo por outras forças que eu chamo de elementais de sua própria criação ou elementais que ela ou ele reenergizou do grupo existente dos elementais tornando-os parte de si mesmo. Então, deve-se começar a estudar sinceramente o eu de sua personalidade atual que, na realidade, não é seu eu real. Não é dele, é uma criação no mundo da existência. Então, estudando o comportamento da personalidade, você começará a trabalhar em o que chamamos de corpo psíquico ou emocional. O objetivo é obter controle sobre o chamado corpo emocional, agora, usando a mente como razão, estudando e verificando todos esses desejos e emoções. E agora, chegando a uma conclusão, como controlá-los, como privá-los de sua força escravizando você. Torne-se mestre da mente, do pensamento, comportando-se razoavelmente. Mestre da mente, Geist. E Geist é substância, supersubstância, mas não Deus. Isso é o que você tem que ter em mente. Fazendo isso, na introspecção, o que você descobrirá? Eu não sou o corpo. Eu estou apenas usando o corpo. Outros estão trabalhando, outros estão mantendo em boa ordem, e eu tenho que agradecê-los, viver nele e entender seu trabalho. Além disso, controlando, verificando minhas emoções, eu privo meu egoísmo, que cometo o erro de pensar que sou eu, de sua influência sobre mim, torturando-me. Eu me torno mestre de meu corpo psíquico, portanto, eu não sou o corpo psíquico. O corpo é algo que posso usar, viver nele, usá-lo. Então, pensando, raciocinando e obtendo a força do pensamento para chegar a decisões, isso significa que eu não sou a mente. A mente é algo que posso usar, foi dada a mim para usá-la. Então, você é ensinado pelos santos arcanjos o caminho que eles estão usando a mente criativamente. Sim, fazendo amizade com os arcanjos em seus corpos. Isso não é impossível. Difícil, sim, mas não impossível. Você pode aprender muitas coisas que os seres humanos não podem dar a você. Mas você deve ser cuidadoso. Você está em contato com os arcanjos ou com elementais de classe inferior, que se apresentam como os arcanjos. Agora, você tem que usar a razão, porque há um perigo. Vi muitos cometendo o erro de ouvir, sentir a presença de alguns elementais, que cometem o erro de pensar que estão em contato com seus arcanjos ou com seu arcanjo guardião. Agora, temos que raciocinar. Os santos arcanjos são muito sábios e não dão conselhos estúpidos apenas sobre coisas materiais ou pequenas. Então, temos que usar a razão. Estou em contato agora com um arcanjo ou com algum elemental? É tão fácil. Agora diremos como você pode descobrir a verdade se está em contato com um arcanjo, com seu anjo da guarda ou com um elemental. Você terá certeza após a introspecção. Sendo capaz de controlar emoções e pensamentos, você alcançará níveis mais altos, tornando-se o mestre da mente. Então você tem certeza, porque sabe o que é certo. Mas você nunca pode ter certeza se não está em contato com elementais de classe inferior sendo escravo de certos desejos seus ou emoções suas, já que você está em seu nível.
Então, esta é a maneira como se deve verificar. Agora, o que são elementais? Podemos falar sobre eles não apenas por um dia, mas por um mês, um ano, e ainda assim, só teremos que aprender muito por introspecção, olhando para dentro e observação, para ver a qualidade das emoções e desejos, a vida desses elementais. Esses elementais, eu disse ontem, não podem ser vistos por nossos olhos materiais, mas podemos ser esmagados por eles, podemos sentir que eles nos torturam. Mas podemos desarmá-los, desenergizá-los. Você sabe onde está o poder do diabo? O que é o diabo? Em não ser visto, ou em não ser detectado, apenas influenciando nossa personalidade. Esse é seu perigo e seu poder. E sabendo que é, seja um espírito atrasado, não vou chamá-lo de espírito maligno, ou um elemental, somos responsáveis por sermos torturados por eles, dando-lhes autoridade e poder sobre nós. Então, o dever de todos, homem ou mulher, não precisa ser um buscador da verdade, é começar o que eu chamo de introspecção, ou olhar para dentro, verificando o comportamento de sua personalidade para ver a qualidade de, deixe-me colocar assim, seus desejos ou emoções, para ver aquele lugar lamacento de mau cheiro em seu subconsciente que chamamos de fraquezas, que é raiva, ciúme, o sentimento de atacar, inveja. Temos as coisas mais perigosas em nosso subconsciente, em nossa personalidade, porque nosso subconsciente e nossa personalidade são uma só. Agora, uma meditação. Sinta-se completamente relaxado agora. Sinta a barriga, o plexo solar. Relaxe o peito. Relaxe as mãos. Agora, a cabeça. Relaxar é mais do que apenas sentir aquela parte ali. Tire todo tipo de pensamento. Esteja em completa paz. Sinta-se no corpo material, não por tensão, mas por atenção. Por quê? Por tensão você não está relaxado. Simplesmente esteja no corpo material sem tensão, completamente relaxado. E faça a si mesmo esta pergunta: quem sou eu? O que sou eu? Eu me conheço ouvindo um nome por hábito. Mas eu sou realmente isso? Estou em um corpo material completamente relaxado agora, mas posso sentir esse corpo. Eu estou nele. Agora, sei que neste corpo meu, além dos meus pensamentos e sentimentos, há inteligências e entidades trabalhando. O arcanjo do calor, fogo, um Miguel está trabalhando. Um Gabriel, mestre dos líquidos, água e sangue. Um Rafael, mestre da vitalidade etérica, eletricidade, magnetismo, energia, chame como quiser. Cooperando e trabalhando para dar ao meu corpo material o sangue quente. Este é o trabalho desses arcanjos, os arcanjos da harmonia. Agora, se eu sinto isso, sei isso ou... Não, meu sangue está circulando em minhas artérias, em minhas veias, em minha mente material, nos dedos dos meus pés, em meus dedos. Em todos os lugares. Qual é a circulação do meu sangue e quem está fazendo isso? Agora, meu coração bate? Eu não faço isso. Quem está fazendo isso? São os santos arcanjos e o Espírito Santo como supervisor. Eles estão trabalhando incessantemente para mim, só para preparar um corpo material para mim. E, claro, eles estão trabalhando em meu corpo psíquico e em meu corpo noético, que posso descobrir e verificar, em introspecção, depois. E quem sou eu agora, observando, pensando e tentando entender? Eu não sou o produto do corpo material. Eu sou lógico. Estou expressando uma autoconsciência. E o Logos, segundo os evangelistas, é a luz que ilumina todo ser humano que vem ao mundo, dando a todo ser humano a autoconsciência. Então, estou sob sua bênção. Sinta-se completamente relaxado no corpo material, sinta seus desejos e emoções em paz. Acalme todos os pensamentos negativos e até mesmo os pensamentos positivos, você não precisa deles agora, e sinta-se em paz. Chega. Você pode fazer esta oração, eu chamo de oração, chame de meditação, chame de introspecção, mas é uma oração, quando precisar relaxar completamente e encontrar seu eu.